É isso que eu queria chegar. A Que é o... diferença é... Sim, Ai, me chamam de gordo, de gordinho, de sim. gordinho. Eu não aceito essa palavra, é ofensiva e eu estou mudando. O problema pra mim, Lídia, é quando a pessoa... Ah, me chamou de gordo. Ah, me chamou de não sei o quê. Ah, e não faz nada Não pra faz mudar. nada. Você entendeu a diferença? Que Sim, essa que é a diferença que eu falo. Uma pessoa como você e umas pessoas aí que eu vejo que se usam do vitimismo. sim. Porque você rebate. Ah, Altair, seu gay. Tá, obrigado. Não é ofensivo. Se você Não, tem uma não. segurança de quem você é. Se a pessoa se ama tanto, Sim. você te pode chamar de gorda que não tá nem aí. Agora, se você chama a pessoa de gorda, ela se sente ofendida, ela continua, é essa que eu queria trazer esse ponto. Você não quis mais receber esse título. Sim. Eu chamo de título, tá? Porque acabam te titulando, Mas acaba mesmo. Acaba rotulando. titulando, acabam te colocando sempre, que a gente fala sem brincadeira, mas não é Sim. brincadeira, né? De escanteio, por opção. Aí você acaba aceitando, aquilo ali vira um mar, entendeu? Hoje eu ficaria mais ofendido se alguém falasse seu gordo do que falar seu gay. Porque até isso me ofendia. Só Sim, que, como você falou, gordura muda. sim. Orientação sexual não Não. muda. Entendeu? E não Então, faz mal a e não ninguém. faz. A Exatamente. orientação é aí Não que faz você mal. talvez. E você tá entrando num link que faz mal. Sim. A gordura faz mal. Mas continue aí que eu tô gostando da sua história. Você então decidiu fazer a cirurgia Sim, aos bariátrica. 26 anos. Você chegava num bar, já queria ver um igual, um semelhante, porque pra Sim, você era que melhor. era como fosse um link positivo, Sim. entendeu? Então aquela pessoa tá lá, o gordinho, Hoje você comendo e entende. rindo. Hoje eu entendo que é isso, entendeu? Eu tava, assim, com o emocional tão fragilizado que eu precisava ter alguém próximo a mim pra me sentir segura. Então, se eu tivesse num ambiente que tivesse só pessoas magras, que eu achasse bonitas, bem resolvida, eu ia ser aquela pessoa que ia ficar ali escondidinha, sem falar, sem interagir e sem tocar em um copo. Eu ia chegar e ia comer em casa. Primeiro porque eu já vi isso na infância. E hoje eu entendo que minha mãe estava fazendo isso para me preservar. Pra não ficar ouvindo piadinha, a gordinha que não sai da mesa, que eu já ouvi muito disso, tá? Quando eu vou contando, vai Eu lembro lembrando, de uma sabe? É frase que isso. eu quando eu tinha 14 anos, eu pesava 110 quilos. Diferente de você, eu consegui emagrecer porque o meu Sim. corpo tem. Só que eu tenho um problema. A minha maneira que eu emagreço, eu engordo. Que eu Que é acho que. Então, é metabólico. metabólico. É E aí metabólico. depois você trabalhar questões emocionais, porque eu não Sim. tinha. Ó, é tanta coisa. Eu não tinha a sexualidade definida, eu tinha que comer. Hoje eu estou acima do peso, mas também não é motivo de falta. Eu consigo mobilizar. A questão é de saúde. Chega um Sim. ponto da vida que você sai da questão. Um dos motivos que eu te chamei hoje para entrevista foi para falar que não é estética, é saúde É também. saúde. E eu lembro que era assim: põe o Altair por último na mesa, porque senão a comida nunca vai chegar. Ah, Eu não me esqueço dessas frases. não é. Outra frase, Christian, fui no vôlei, jogando, foi que eu decidi emagrecer. Você sempre tem um Sim. gatilho, né, Lídia? Aí eu falei assim: cuidado com o Altair, se ele cair, ele vai rolando. É mais fácil ir rolando. Mesmo. Que eu fui fazer É. do vôlei. A partir daí, as pessoas são muito cruéis. São. São muito cruéis. E se você não fizer uma mudança interna, isso é potencializado ainda. Sim. Concorda comigo? É que nem eu falei, hoje eu falo, eu vivo os melhores dias da minha vida, né? Eu tô com a minha autoestima elevada. Então hoje eu consigo falar pra você, pessoas são pessoas, né? E elas dizem o que querem. É você que define se isso te afeta ou não. Agora, Exatamente. há Agora, 8 anos atrás, não. Há 8 anos atrás, o que vinha, aquilo mexia e eu achava que, não tem nada. Não, eu chegava chateada e o que eu ia fazer? Eu ia comer, o seu processo de entendeu? cura foi muito mais doloroso, intenso. Foi, A cura, ela machuca também, sim. né? Me fale como foi o seu procedimento e eu vou entrar depois com algumas perguntas, perguntando os mitos da Sim, bariátrica. Mas você foi nesta médica e essa médica decidiu que você sim, que é teria uma, que é fazer uma uma equipe equipe médica, né? em São É a Paulo. em São Paulo, é a Gastrobeso Center, né? Eu Tá? operei com a equipe do doutor Almine e a doutora Manuela, né? É um lugar específico para a bariátrica. Isso. É uma equipe de cirurgiões bariátricos, ele tem uma equipe multi. Então, não são só cirurgiões. É uma equipe de corpo de cirurgiões e ele tem um nutricionista,
né, especializada em bariátrica. Tem o fisioterapeuta, porque precisa fazer os exercícios de respiração, aprender. Tem a psicóloga para passar por todo esse processo, né? Então, é uma equipe multi. Então, é a Gastropeso Center. Eles já estão aí mais de 20 anos. E você, como os encontrou? Foi como? Eu fui através de um colega meu. Meu colega estava nos preparativos e eu fui com a mesma fala. Você não vai ter vida, você é isso, você é aquilo. Porque eu quero ouvir, sabe? Quando a gente começa a repetir, né? Você começa a sentir tanto você ouvir, você fala, não, eu tenho a minha opinião, não. Ele emagreceu também? E ele emagreceu, ele fez a cirurgia, ficou super bem, aí eu fiquei chocada. Aí você falou, é isso que eu quero. Aí foi que eu falei assim, E tá bem hoje? nossa, tá super bem. Aí eu acabei falando, olha, aí chamei ele, contei, abri meu coração, a gente já tinha uma boa relação, a gente trabalhava junto, né? Hoje a gente não trabalha mais, uma pessoa maravilhosa. E aí eu falei assim, olha, eu queria muito saber, queria fazer, mas eu tenho medo, eu não sei se é pra mim, é isso, aquilo. Ele falou, não, calma, vai lá, passa com a doutora Manuela. Ele me indicou, marquei a consulta e ali foi o processo. Então, na época foi... Você foi muito bem acolhida? Fui. Foi. Tenho um bom relacionamento com eles até hoje. Porque você é uma história de sucesso, né? É. Mas aí, lá tem psicólogos também. Tem psicólogo. E é um psicólogo que é especialista... É o psicólogo especializado nisso. nesse nicho. Pessoas pós-bariátricos e pré Qual que foi vão o fazer. primeiro gatilho? Desculpa, pode terminar. Qual foi o primeiro gatilho que o psicólogo falou pra você que você falou, não, é isso que eu quero mesmo? Ele chegou a falar alguma coisa que realmente tocou, que te ajudou a abrir? O psicólogo não fala nada, né? Na verdade eu já fui com essa vontade de mudar. Eu tava me sentindo assim tão no fundo do poço, que eu tava assim naquele momento que eu não tinha mais nada pra perder. Então eu já fui com aquele intuito que eu vou fazer a cirurgia bariátrica como minha última opção. Então eu vou fazer dar certo. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu entrei antes de fechar o olho e eu fiz uma oração. Eu falei assim, a partir de hoje, morre a Lídia aqui com todos esses problemas e vai nascer uma outra Lídia. E custe o que custar, eu vou fazer dar certo. Nunca mais eu esqueci, entendeu? E ali foi um processo, né? Lento. Ali nasce uma estrela. Sim. Ali nasce uma... Obrigada. Não, com Imagina. certeza. Pra mim, você é uma estrela, Obrigada. né? Imagina, um exemplo. Eu gosto. Eu sou uma pessoa que amo exemplos. Eu acho que a nossa vida é feita de exemplos. Sim. Quanto mais exemplos bons você tiver, você consegue eliminar Sim. os exemplos ruins. E eu sou uma pessoa, Lídia, que eu trabalho com a neurolinguística. Então, eu acredito que as pessoas, quanto mais gente feliz e bem-sucedida, menos problemas o mundo tem. Sim. Exatamente. Entendeu? Mas é isso Aí mesmo. você fez a cirurgia. Como que é o processo cirúrgico, pós-cirúrgico? O processo, ele fica assim, você tem até 2 anos, né, pra emagrecer. Tem pessoas que emagrecem em menos tempo, tem pessoas que chegam até 2 A anos. cirurgia, como é? Eu fiz a cirurgia, tem duas modalidades. Tem a É isso que eu ia bypass, perguntar. né? A bypass é a cirurgia o quê? Que ela corta, né? Ela reduz o estômago, deixa uma parte ali, deixa a outra parte do estômago reservada para liberar enzimas e ela faz uma alça intestinal, né? Do estômago pro intestino. Mais ou menos assim, não consigo explicar Não, agora muito bom, mas tá bom. cientificamente, né? Então, esse é o bypass. Dizem que é mais agressiva porque perde vitaminas, assim. Não, isso é mais para pacientes que precisam de uma perda maior de peso, né? E tem a sleeve. A sleeve, ela tira uma parte do estômago e ela tira fora, né? Você fez essa? Eu fiz a bypass, né? Então, até hoje... E aí, assim, a equipe com quem eu fiz, eles têm um canal de toda quarta-feira, eles fazem como se fosse um podcast de informações para tirar dúvidas ali. E ali eu fui aprendendo. Então, assim, como eu falei assim, como eu queria muito fazer dar certo, eu eliminei, assim, um passe de piscar no olhos e eliminei mesmo, entendeu? Eu tive os meus conflitos internos, mas eu não quis voltar. Então, tudo que eu achava que faria engordar, que não daria certo, eu eliminei. Gatilhos. Então, assim, eu comecei a buscar por dietas, né? Dietas naturais para mudar o comportamento. Aí, comecei a fazer muitas mentorias para entender o corpo, como que funciona o corpo pós-bariátrico. Foi aí que eu entendi de nutrição emocional, que você come por gatilhos, você não come por fome.
né? Tanto que hoje eu sei, o nosso corpo não foi feito para você comer a cada 3 horas o dia inteiro, não. Você pode ficar 24 horas sem comer e tá tudo bem. O seu corpo, Ele tem gordura ele é pra trabalhar, formado né? para isso, né? Ele é formado. Você tem um fígado que libera o glicogênio, né? Tem ali o glicogênio, que é o excesso de glicose, mais ou menos assim, grosso modo. Quando você fica muitas horas sem comer, ele vai transformar aquela glicose de novo, vai jogar nas células, então o seu corpo está nutrido. Por isso que existem as dietas de jejum intermitente, são boas? São. Mas aí são fases, que nem assim, num bariátrico que acabou de fazer a cirurgia, ele não pode fazer um jejum intermitente. Porque No o seu. corpo, o Não, corpo está... porque o corpo está num processo de mudança. Então ele não pode ficar com isso. Esse é um corte de um fantástico episódio do E Sabe o Quê? Se você chegou até aqui, mostra que você quer mais. Assista o episódio inteiro. Até mais.